Boa noite a todos. Vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Ainda é tempo de recompores uma situação infeliz que está ficando para trás. Enquanto estás no caminho com o outro, há oportunidade para refazer e corrigir. Se ele não aceita a tua disposição, o problema já não é teu. Enquanto, porém, não te disponhas ao ato nobre, permaneces em débito. O mau momento ocorre sempre. A manutenção dele é opcional do capricho humano. Saneia-te com disposição superior de não conservar lixo emocional, buscando todo aquele com quem não foste feliz, a fim de retificar a situação. Obrigada, Joana. Nós vamos então fazer a nossa prece. Agradecendo a Deus e aos bons espíritos por permitir nossa presença aqui hoje, rogando que estejamos atentos, conscientes, despertos, para absorver as mensagens que o Bernardo vai nos trazer nessa noite, nesse tema tão importante, explorado, explicado, exemplificado por Jesus e que também faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo onde Kardec e os Espíritos Amigos nos trazem elucidações muito importantes acerca desse tema. Que o Bernardo seja inspirado por seu mentor, envolvido por nossa querida Maria Angélica, para transmitir aquilo que preparou com muito carinho e dedicação para nós. Então, pedimos permissão à espiritualidade amiga para iniciarmos a reunião da noite. Graças a Deus. Boa noite. Eu acho que casa cheia hoje. Eu tô que nem jogador quando chego com o Maracanã lotado, né? Pela primeira vez aqui eu tô vendo a plateia, até a fileira da turma, né? Olha que responsabilidade. A fileira da frente que está sempre dando corda dela. Olha que responsabilidade, André, para mim hoje aqui. É. Boa noite a todas, boa noite a todos. Não por coincidência, mas não foi nada intencional, quando a André me convidou para fazer a data de hoje, eu fiquei pensando que tema abordar, e aí, em razão de algumas coisas que eu passei recentemente, que eu tenho observado, eu sugeri esse tema, honrar pai e mãe. E aí depois que eu fui me ater que próximo fim de semana é justamente Dia dos Pais, né? Então esse tema, como a Andrea falou, aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, mas nas Escrituras é a primeira vez que esse assunto vem à tona em Êxodo 20:12 diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, vos dará. Vamos entender isso aqui. Êxodo é aquela fase em que os judeus estão se libertando do Egito e atravessando o deserto na terra prometida. Então essa seria uma interpretação histórica diante daquela situação que eles estavam vivendo. Mas hoje, quando nós sabemos que Jesus, anos depois, vai dizer o seguinte: meu reino não é deste mundo, lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Então, na verdade, esta terra que o Senhor teu Deus vos dará é a pátria celeste, é a verdadeira vida, é a vida espiritual. Então, quando a gente honra pai e mãe, né, o que está aqui escrito é que a gente receberá esse prêmio, essa vida longa, na vida espiritual e não somente na vida terrena. Em Efésios 6:24 também está lá: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então aqui em Efésios tem um mandamento, né? Tem vamos dizer, tanto para os filhos em relação aos pais, como para os pais em relação aos filhos. E aí fica uma pergunta:
Quem é meu pai e quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? A gente pode pensar essa pergunta de várias maneiras. Não é, vale puxar a identidade e mostrar aqui, está aqui meu pai e minha mãe. Não é isso que eu quero dizer. Quem é aquele ser que hoje desempenha a função de meu pai? Quem é aquele ser, aquele espírito que hoje desempenha a função da minha mãe? Uma coisa é a família biológica, outra coisa é a família espiritual. E aí também, no Evangelho, em Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50, tem uma passagem muito interessante que Jesus vai justamente sinalizar isso. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos, Jesus tinha irmãos, Jesus não foi o único filho de Maria e José, quando seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele, alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Jesus pergunta: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis menosprezar a presença de Maria, dos irmãos dele. Ele quis colocar Maria na posição que, não, eu gosto mais dos meus amigos do que da minha mãe. Ele quis chamar a atenção justamente para isso. Para a família espiritual, para a parentela espiritual. Até mesmo porque diversas vezes ao longo do Evangelho, Jesus, ele mostra um carinho profundo por Maria, um respeito profundo por Maria. E nós sabemos que no mundo espiritual, Maria comanda a falange, né, de atendimento aos, inclusive, aqueles que desencarnam pelo suicídio. Ela continua hoje desempenhando um papel muito relevante na nossa vida espiritual. Então, não é que ele quisesse desprezar a mãe dele, os irmãos dele. Embora os irmãos dele, os irmãos de Jesus, nenhum se tornou discípulo. Olha que interessante. Qual é o teu nome? Gabriel. Gabriel, imagina que você nascesse, encarnasse naquela época, irmão de Jesus Cristo, irmão biológico. Tendo a oportunidade de segui-lo como discípulo. Nenhum irmão biológico de Jesus o seguiu. Nenhum dos 12 discípulos era irmão biológico de Jesus. Já pensou se tivesse oportunidade? Os irmãos dele biológicos não seguiram. Por quê? Porque meu irmão é quem segue a vontade de meu Pai. É isso que Jesus fala. Chamar a atenção justamente para a parentela espiritual. E não desprezando a mãe dele. Mas ele já sinalizava isso naquela época. Então ele não apenas destacou a diferença entre parentela corporal e espiritual, né? Aqui estão minha mãe e meus irmãos, justamente por conta disso, de achá-lo excêntrico. E os pais biológicos? Os pais biológicos que nesta encarnação nos trouxeram a vida terrena, eles também geram o nosso espírito? Eles têm alguma influência em gerar o espírito que eles estão recebendo? Não. Né? O espírito já existe, eles estão somente recebendo para este período, nesta encarnação. É engraçado que a gente fala assim, né? Minha mãe está aqui junto com meu filho, aí meu pai vai responder assim: Bernardo é Camila de saia. Bernardo é Camila de calça. Bernardo é Camila de calça. Nunca vi. É igual Camila. Adora viajar, né? Tudo ele mete a cara. Sai fazendo uns negócios do nada. Tem que nem a mãe dele. Acredita em Deus e vamos embora. Entendeu? Ele sempre falou isso. Então, mas não quer dizer que minha mãe tenha gerado o meu espírito. Isso, quando a gente fala assim, puxou a fulano, não é que puxou a fulano. Como os espíritos se alinham em relação dessas analogias, dessas afinidades, é natural que na mesma família encarnem espíritos que tenham esse tipo de afinidade comportamental de pensamento com outros entes. Mas não que a mãe ou o pai geraram aquele espírito, simplesmente geraram o corpo físico para aquele período de encarnação. Esse invólucro corpóreo, então, que é gerado pelos pais, incute neles a missão de auxiliar no desenvolvimento intelectual, moral e fazer o filho progredir. Reminiscências de vidas anteriores entre espíritos que já se conheciam. E aí, vou dar o exemplo contrário. Da mesma forma que uma família fala assim, poxa, né? Bernardo puxou a mãe, ou fulaninha puxou o pai, ou não sei quem puxou o avô. Por outro lado, existem famílias em que os entes não se suportam, se odeiam, às vezes com dificuldades imensas de se relacionarem.
E quando você vai estudar o comportamento deles nesta encarnação, não tem nenhum fato relevante que pudesse ter gerado uma mágoa tão grande. E aí fica a pergunta, de onde vem esse sentimento? De onde vem essa dificuldade de se entender? De onde vem, às vezes, ódio mesmo? Existem famílias de ódio, de irmãos que se odeiam, de pais que odeiam filhos e vice-versa, de mães que trazem uma criança para a terra e o instinto maternal é uma coisa muito, muito forte, a ponto dessa mãe renegar esse instinto e largar o filho dela para lá. Tira essa criança do meu lado, não suporto ter ela perto de mim. A criança não fez nada, ela acabou de nascer. De onde vem esse sentimento? Se não de vidas pregressas, se não de dívidas contraídas em outras existências corpóreas, e que justamente por conta disso, esses dois espíritos encarnam agora na mesma família, como oportunidade divina de exercerem a caridade recíproca e conseguirem, através das experiências no papel de mãe e filho, de pai e filho, poderem apagar, de certa forma, as experiências ruins anteriores e construir nessa encarnação memórias de auxílio mútuo, de carinho, de afeto e de amor, através da posição de pai e mãe, filho e filha. Tem um livro muito interessante que eu já li tempos atrás, e quando eu fui fazer essa palestra, eu falei assim, montar, né? Eu falei assim, poxa, eu já li um livro sobre isso. Eu fui lá na biblioteca caçar, achei ele. Nossos livros são espíritos. Um livro muito interessante, né? Que ele traz justamente isso. Ele vai trazendo aqui, em várias passagens, como essas relações entre pais e filhos, muitas vezes, são influenciadas e são reflexo de experiências passadas. E que a gente tem que, na condição de pai, se colocar também com uma certa humildade de que aquele espírito que está ali, eu gerei o corpo físico, com o meu DNA, mas ele traz muitas lições que eu preciso aprender com ele. Ele também não encarnou como meu filho somente aprender, mas também para me ensinar. E várias vezes aquele que está ali, a irmã, já me deram várias lições de moral. E eu tive que parar, pensar, pedir desculpa, falar, realmente, filho, você tem razão. Né? Eu errei, né? Na minha impulsividade, às vezes na minha falta de paciência. E ele me chamou a atenção por uma coisa que com 13 anos, né? Carol com 16, Carol até mais nova e ele também, e eles me mostraram uma coisa que eu não estava enxergando. Então isso faz parte dessa relação entre pais e filhos. Algumas vezes um espírito não tão evoluído pode encarnar em determinado grupo para receber conselhos e bons exemplos pelo bem do seu progresso. Eventualmente podem ser causa de perturbação. Quem é essa figura aqui? É chamada aqui na música da Rita Lee. A tal da ovelha negra, né? E o que não quer dizer que porque ela é negra ela é ruim. O que a Rita Lee quer dizer é que é o diferente. E nesse caso pode ser o diferente daquela família que todo mundo, né, é religioso, todo mundo procura ter uma afinidade com ou o catolicismo, o espiritismo, o hinduísmo, o que é que seja, mas procura cultuar ali, né, princípios de religião, de culto à divindade, e tem um da paverada. Aí tem aquele que não quer saber de nada, se mete com droga, sai de casa e some, aparece 5, 6 dias depois. Quem é esse? Rebelde. É o rebelde, e no Evangelho de Jesus ele cita o exemplo do filho pródigo. É o filho pródigo, né? É aquele filho que só deu de cabeça para o pai, enquanto que o outro estava ali trabalhando, ajudando o pai, estava ali na roça, estava lá lutando, e aí o dia que esse filho aparece, o pai manda matar o novilho mais bonito que ele tem para comemorar o retorno do filho que só fez lambança, pediu para adiantar a herança dele, gastou tudo, né, com prostituta, com bebida, com farra, né? E quando ele viu que até pessoas que ele encontrou no caminho, né, as situações que ele passou, que o que davam para ele comer era uma forragem de porcos, que até os porcos do pai dele comiam melhor, ele fala, o que é que eu fiz da minha vida? E ele volta. Né? Então, que quando uma família recebe um espírito nesse estágio, que ele está justamente destoando, tem que se entender que a missão é ainda mais nobre e mais séria, porque às vezes ele encarnou naquela família justamente para ter, às vezes, o primeiro contato, o primeiro exemplo, para uma luzinha acender dentro da alma dele e ele começar a mudar de rota para voltar, né, para o caminho da correção, para o caminho do bem. E aí ficou a pergunta, aquele que não ama o pai e a mãe é capaz de amar o próximo? Jesus fala, né? Amar a teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, né?
e a teu próximo como a ti mesmo. Se a pessoa não consegue amar o pai e a mãe, será que ela consegue amar o próximo? E por que quando as escrituras falam em pai e mãe, não usa também o verbo amar e usa o verbo honrar? Por que honrar e não amar? Se amar teu próximo como a ti mesmo, por que não também amar teu pai e tua mãe? Porque em 3 vezes aparece honrar e não amar. Porque honrar é muito mais do que amar. Honrar é muito mais do que amar. Quando a gente fala em honrar, a gente tem que entender no dever de piedade filial. E aí compreende respeito, atenção, submissão, no sentido não de ser submisso, né, e fazer 100% tudo que o pai quer. Eu acabei de dar um exemplo que meus filhos muitas vezes me chamam a atenção de coisas que eu eventualmente estou errado, eu reflito e vejo que estão certos. Mas no sentido de deferência, submissão no sentido de deferência. Eu até brinco com ele, falando com os dois, olha só, pai e mãe têm uma relação hierárquica. Aquela ali fez 80 anos esse mês passado, em julho. Puxa minha orelha até hoje. Até hoje ela puxa minha orelha. E eu tenho que falar o que para ela? Sim, senhora. Submissão. É minha mãe. Ponto. Final. Acabou. Né? Condescendência. É assistir os pais na velhice, quando chegar a doença. E olha como a encarnação é uma experiência... o ciclo se fecha, né? O que é? Por que a aliança, geralmente, ela é tida como um símbolo de infinito? Porque uma aliança tem começo e tem fim? Não tem começo nem tem fim. Então, tudo que é um ciclo tem esse sentido. Olha que interessante. Quando você era pequenininha, você não vai lembrar, porque seu corpinho com 2 anos, 1 ano de idade, os seus neurônios, ainda suas sinapses, não conseguem reter na memória a experiência que está vivendo. Mas ela trocou sua fralda, ela deu banho, ela ficou noites e noites acordada com você doente. Eu lembro daquele ali pequenininho, uma febre que não baixava, a gente dava remédio, não baixava, aí eu peguei ele no braço, comecei a chorar, oh meu Deus, não leva meu filho longe, porque você não sabe, você entra num desespero, num pânico, você não sabe, a criança às vezes não consegue nem verbalizar do jeito que ela está sentindo, né? Quicar na bolinha para botar para dormir, eu fiz isso tudo como pai, não é para ser pai de verdade, troquei fralda, a gente não guarda isso, não, você pode não lembrar esses momentos, mas no seu coraçãozinho isso está guardado. Você pode lembrar com detalhes, que nem o filme que você assistiu ontem, que nem o que aconteceu na sua escola semana passada. Mas está guardado aí, porque o amor plantou essa sementinha aí dentro. E quando é que chega a hora de devolver tudo isso? Na velhice. Na velhice a gente, de novo, precisa de alguém para levar no banheiro, precisa de alguém, às vezes, para trocar nossa fralda, precisa de alguém para dar comidinha na boca, precisa de alguém para levar a gente no médico, né? Para fazer exame. E aí é a vez dos filhos retribuírem aos pais toda essa atenção, amor, carinho, afeto, dedicação que receberam quando eram mais novos, né? E aí diz que esses atos no Evangelho, se o Espírito fala isso, os cuidados amáveis na velhice para com os pais são apenas um juro do que receberam, pagamento de uma dívida sagrada. Ou seja, por mais que a gente faça para o pai e para a mãe, é os juros. Nunca vai ser na mesma proporção do que um pai ou uma mãe fizeram pela gente quando a gente era criança, quando a gente era mais novo. E aí fica uma situação que às vezes a gente fica sem entender. E se minha mãe ou meu pai não são boas pessoas e não me deram amor e carinho nem cuidado? Bernardo, você está falando é muito bacana para aquela mãe que cuidou de você, como a sua mãe cuidou de você, como, né, você cuidou dela. E quando a gente tem a mãe, que é aquela mãe que eu falei, tira essa criança de perto de mim, não quero, não aguento nem olhar para a cara dela. Tem mãe que é narcisista, espezinha o filho. Tem um pai que é narcisista, espezinha o filho, né? Tem mãe que bota 3, 4, 5 no mundo, cada um de um pai diferente, né? A maternidade é responsável, paternidade também é responsável, né? Tem pessoas que se divorciam e vão viver outra vida e larga os filhos depois do divórcio para lá, não quer nem mais saber, no telefone, não quer saber como é que tá. Parece que, né? Uma coisa é você não conviver mais com sua ex-esposa, com seu marido. Outra coisa é você simplesmente deixar quem você trouxe para esse mundo para trás e seguir sua vida como se você fosse solteiro desde o começo, né? Tem mulheres que também fazem isso. E aí a pessoa fala, tá bom, Bernardo, e aí vai que depois, 20 anos depois, essa pessoa está doente,
Você está dizendo que, segundo o Evangelho, eu vou ter que ir lá e cuidar de uma pessoa que não me deu carinho, não me deu afeto, não me deu atenção, não queria saber se eu tinha passado de ano, se eu tinha reprovado, se eu precisava de um remédio, se eu estava passando dificuldade, se eu queria um ombro para chorar, se eu queria um abraço. E você está dizendo que a gente tem que ir lá depois e retribuir essa pessoa com carinho que ela não me deu? Não sei o que estou dizendo, não. É a lei divina. A Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete aos filhos censurados. E aí, quando a pessoa vive numa encarnação, uma experiência dessa, tem que entender que é uma oportunidade enorme para colocar em prática a lei da caridade. Que é pagar o mal com o bem, ter indulgência para com as imperfeições de outro. André bate muito nessa tecla aqui. Perdoar os agravos, amar os inimigos. Às vezes tem pai e mãe que é inimigo do filho, porque foi inimigo em vida passada, e nessa vida ele não consegue superar esse ódio, e chega no fim da vida, o filho fica sabendo, teu pai está lá no norte, foi viver com outras mulheres, está lá doente, está quase morrendo. A pessoa na situação tem duas escolhas: perpetuar essa situação, não quero saber, nunca me deu carinho, deixa ele morrer lá amigo, como ele me deixou amigo a vida inteira, ou ela falar, não, é meu pai, eu vou fazer por ele o que ele não pôde fazer por mim a vida toda. E às vezes não faz porque não quer, não faz porque não consegue, não faz porque o coração está tão endurecido, é um espírito que carrega tanta coisa ruim dentro dele, que não consegue ser tocado nem pelo instinto paternal ou maternal. E se a gente devolve a indiferença com indiferença, o outro continua como está. E a gente perde uma chance de evoluir. E às vezes um gesto desse no fim da vida, para com alguém que a vida inteira lhe negligenciou, a vida inteira não quis ligar no seu aniversário. Eu conheci uma moça que tinha 3 filhos com o ex-marido dela, né, se divorciaram. Ela falou assim, Bernardo, o cara não liga nem no aniversário das crianças. Imagina no teu aniversário, teu pai não te ligar. Nem para dar assim, parabéns, Deus te abençoe, nada. E aí no fim da vida a pessoa vai lá, às vezes esse gesto de você estender a mão a quem te negligenciou a vida inteira, pode ser justamente aquilo que vai tocar o coração dele, que talvez não dê tempo nesta encarnação dele recuperar o tempo que ele perdeu, mas talvez na próxima ele já encarne com outra disposição de se reaproximar, se reconciliar e evoluir. A ingratidão dos filhos para com os pais. Agora eu estou falando o outro lado da moeda. A ingratidão é fruto direto do egoísmo. Se já gera revolta, em geral, quanto mais em filhos para com os pais. E aí, mais uma vez, se a gente for olhar por um viés espírita, tem aquela mãe que cuidou do filho a vida inteira, aquele pai que cuidou do filho a vida inteira, deu carinho, atenção, afeto, se sacrificou, e o filho ou a filha é de uma gratidão extrema com o pai e com a mãe. De onde é que vem isso? A explicação, mais uma vez, são isso, né? Experiências de vidas passadas. E aí, justamente, o espírito encarna com a dádiva do esquecimento do que aconteceu no passado, para ter a oportunidade de construir novos laços com base na família corpórea. Mais uma vez, o exercício de caridade do pai para com esse filho. É a questão do filho pródigo que a gente falou. Se em algum momento esse filho resolver voltar atrás e se aproximar, o pai ou a mãe precisa acolher. E nesse período na Terra, o que é que essa posição de pai e filho, filha e mãe proporciona? Como a gente tem um esquecimento parcial do que aconteceu em vidas passadas, mas da mesma forma que o amor dela fica sementido no teu coração aos 2 anos, o que aconteceu em outras vidas fica. Você não vai lembrar o que aconteceu por causa do fenômeno encarnatório, mas aquele sentimento fica, aquela morrinha, aquela coisa. E quando a gente encarna na mesma família, o que é que a gente tem oportunidade? O que é que Deus nos concede? É a oportunidade de nós substituirmos esse sentimento ruim por memórias de afeto, de carinho, de parte a parte. Então, por mais que o filho seja ingrato, né, a mãe ou o pai
tem que continuar insistindo no quê? No amor. Qual é a força que move o universo? O amor. Então, por mais que o pai ou a mãe recebam indiferença, por mais que o pai e a mãe recebam ingratidão, sempre devolver com amor. Porque para chegar a Deus é caridade. E não há caridade sem perdão dos ultrajes e injúrias, com o coração tomado pela mágoa. Tanto que Jesus fala, antes de colocar sua oferta no altar, se algum irmão tem algo contra ti, vá lá e reconcilie-se com ele, para só depois colocar a tua oferta no altar. Ou seja, com mágoa não tem caridade. Sem perdão não tem caridade. Essa oportunidade de reaproximação que tem que ser aproveitada para que o filho consiga desenvolver em algum momento a gratidão por tudo que o pai e a mãe fizeram por ele. Agora, que interessante, o leão é um bicho perigoso? Você chegasse num lugar e visse um leão assim, conforme você chegar perto dele para fazer carinho, mas se você visse um filhotinho de leão, você querer pegar no colo? Ah, que fofinho, que gracinha, né? Que bonitinho. Por que todo ser, quando está na forma, né, de vir à vida, de início de vida, né, até um animal feroz como o leão, tem essa forma assim de fragilidade, né, de fofinho? Para quê? Para justamente despertar nos seres que estão ao redor dele esse sentimento de carinho, de acolhimento, de fofurinha. Percebe? Já pensou se já nascesse com aquela cara, né, de leão, com aquela garra? Quem ia chegar perto? Ninguém, né? Assim também somos conosco, seres humanos, né? Aquele inimigo seu do passado, aquele desafeto, aquela pessoa que lhe fez chorar, que lhe fez sofrer, quando vem na forma física de criancinha, todo mundo quer pegar no colo, né? Embora diga que todo filho tem cara de joelho, mas para a mãe nunca tem, né? Dos outros é cara de joelho. O seu sempre é bonitinho, a gracinha, né? Assim que a gente pensa, justamente para despertar esse tipo de sentimento. Quando a pluma fica fofo. Hã? Quando a pluma, com 4 meses, assim, já fica fofo. Exatamente. Então, o objetivo, né, um dos objetivos é justamente construir novas memórias, substituindo essas mágoas do passado. E aí, olha como é importante também outra coisa que já se falou bastante aqui na casa, aqui no GECAT, a gente ouve isso também, o Divaldo fala muito nisso, né? O Evangelho no lar, né? Olha como é importante o Evangelho no lar. Porque quando senta ali, ó, pai, mãe, os filhos, e pega uma página, pode ser aqui, olha o tamanho desse livrinho, desse tamanho, olha o que a gente leu ali, que a Joana leu em alguns minutos, dá pra gente conversar 15 minutos sobre o que está ali. Tamanha profundidade do que está ali. E quando você coloca esses espíritos que reencarnaram, muitas vezes, para tentar essa reconciliação na posição de parentela corpórea, e você invoca essa vibração no lar, você está justamente pavimentando um caminho para que essas reconciliações ocorram. Para que a espiritualidade amiga consiga, inclusive, influenciar cada um dos encarnados para intuí-los a uma aproximação, um gesto de carinho, um gesto de perdão, um gesto de compreensão. É criar no ambiente familiar um meio de harmonia, para que essa existência corpórea consiga render os frutos que a gente espera quando vem para cá, né? E qual é a missão dos pais, então? Quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. A responsabilidade de ser pai e mãe é muito grande. Quem é, sabe disso. Eu sou um cara que eu vim morar no Rio com 14 anos de idade. Passei para o colégio naval, minha mãe falou, meu filho, vai que é seu futuro. Com 14 anos de idade. Não tinha internet, não tinha WhatsApp. Para falar com minha mãe eu tinha que ficar, porque era, né, militar, primeiro o veterano, depois o segundo, depois o calouro. O calouro eu só ia ligar para ela 1h da manhã, porque eram 5 orelhões para mais de 300 alunos, até chegar a minha vez de escala 90, 31, lembra? Aí ligava com a aí ela atendia ela do outro lado, ô mãe, sou eu. Era a hora que você ia falar com ela. Imagina, né, o desafio que era isso. Se eu não tivesse recebido dela e do meu pai a educação que eu recebi,
eu não sei se eu conseguiria ter tido força para levar adiante uma situação dessa. De estar tão longe de casa, né? E conseguir ter a fé suficiente, mesmo longe, poder ter essa capacidade de me manter firme. Quando eu recebi uma cartinha dela, naquela época se mandava carta, tá, gente? Muito melhor do que e-mail, porque a carta você pega, né? Assim, né? Poxa, a pessoa pegou esse papel também. Aí, correio funcionava, tá? Não é esse correio agora que tá todo quebrado, não. Por que parece que correio antigamente funcionava. Dois dias a carta chegava lá de Muritiba, lá em Angra dos Reis. Então, era uma forma que ela tinha de também estar ali, se fazendo presente, né? Essa missão de ter filho, de você colocar um filho no mundo, muda completamente sua forma de pensar. Então, durante a minha vida de militar, eu voava de helicóptero de porta aberta, eu fazia rapel, fast rope, dava tiro de munição real, fazia as maluquices que hoje é com alguns cabelos brancos. Eu falei, esse cara era doido. Fuzileiro naval. A gente não pensava se você... Não, óbvio que era tudo feito com, né? Diferentemente da menina, coitada, que faleceu na Indonésia, foi fazer uma trilha, e a gente vê que aquilo ali foi uma coisa com total despreparo do guia. Ele não tinha equipamento para salvar, deixou ela para trás, ela não tinha um casaco para o frio que ela enfrentar, não tinha uma ração para dar 24 horas de vida a ela poder ser. Tudo errado. No militarismo não, né? Na carreira a gente faz toda a parte de segurança, né? Mas mesmo assim é arriscado, né? Você vai de porta aberta, se jogar... E eu entrava na aeronave, quando eu voava, mas não tinha drone naquela época, a gente voava nos L-42, que era pequenininho, asa alta, porque a gente ficava com um rádio, guiando a coluna, não tinha drone. Então era eu embarcado com o piloto da Força Aérea, comandando um tiro lá de cima e aquilo ali. Aí eu entrava já no avião assim, eu já tinha uma tática, né? Como bom espírita, né? Eu já entrava assim, quando eu entrava num avião desse, no copo para fazer uma missão maluca, eu falava assim, desencarnei, né? Já desencarnei. Acabou aqui, o avião vai cair, um avião velho pra caramba, ele vai cair, acabou pra mim. Obrigado, senhor, valeu até aqui. Eu já entrava numa boa, não tinha estresse, porque eu já dava pra mim que a vida acabava. Quando o avião pousava em segurança, uma das vezes pousou, até quebrou a biquília lá, deu uma rabiada, mas sobrevivemos. Falei, opa, obrigado, senhor, ganhei uma prorrogação, vou tentar honrar esses dias a mais que eu ganhei aqui na Terra. Quando você bota filho no mundo, eu virei um medroso. Eu entro no avião da Gol hoje, se começar a balançar um pouquinho, eu falo assim, peraí que tem Ricardo e Carolina. Então, peraí, não deixa não, tem Ricardo e Carolina ainda. Aí você vai andar de bicicleta, tantas pessoas de banceira sem capacete, né? Mas lá em Muritiba, agora não, eu vou de capacete, né? Vou freando, porque tem Ricardo e Carolina. Então, você coloca um filho no mundo, te puxa um senso de responsabilidade que você, quando é mais novo, jamais achou que você ia ter. Por quê? Por conta dessa importância da missão que é ser pai e mãe. E aí, gente, tem um desafio muito grande, e quem é pai e mãe agora vai entender o que eu estou dizendo. Qual o tamanho do desafio de cumprir essa missão tão importante de pai e mãe que eu acabei de ler aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, em tempos de internet, com Google, Instagram e rede social? Olha como é difícil. Porque quando eu tinha idade de Ricardinho lá em Muritiba, minha mãe fazia questão de saber, André, com quem eu andava. Porque naquela época a gente sabia que eram os 5 maconheiros da cidade. Né? Era uma cidade de 30 mil habitantes, tinha o que, mãe? Uns 15 mil habitantes, nem sabia os 5 maconheiros da cidade. Ainda sabia, né? Não vou nomeá-los aqui para não constrangê-los, mas a gente já sabia que eram os 5 maconheiros da cidade. Já sabia. Quem era que fazia besteira, quem era a galera que, né, se envolvia em coisa errada. Então a mãe estava sempre procurando saber com quem estava andando. Então você conseguia controlar. Tanto que tem um ditado, chega uma época, se não me engano, na adolescência, que quem vai influenciar seu filho é o melhor amigo dele, que no caso era Manuel, que era o neto do vizinho da frente. Né? É igual em Minas. Filho de quem? Você é filho de quem? Filho de quem? Tem pai, tem mãe, né? Tem pai, tem mãe. Então assim, hoje com esse aparelhinho aí, infernal, a gente não controla. Não controla. Né? Então eu costumo dizer o seguinte, né? Isso aqui eu refletindo sobre isso já há muito tempo, né? Em razão de estar passando na adolescência. Hoje em dia os pais perderam o monopólio do conhecimento. O que é o monopólio do conhecimento? Né? A gente sempre intuiu que os mais antigos tinham conhecimento. Eu lembro que eu adorava ouvir as histórias do meu avô. Meu avô morreu com 99 anos. Né? Aí outro exemplo, meu pai falava, Bernardo é mais filho do meu pai do que meu. Porque eu sempre tive, além da cor, meu avô era um negão, eu sempre tive mais afinidade na forma de ver a vida como meu avô do que meu pai. Né?
E eu adorava, né? Meu avô falava aquelas coisas, eu ficava assim, caramba, que maneiro. Uma coroa viveu pra caramba, passou por coisas que eu nunca imaginei, eu ficava ali bebendo o conhecimento dele. Minha mãe falava assim, ó, não sai de casa sem comer um pedaço de pão. Qual a relação? Qual o estudo de Yale, de Harvard, de Oxford, que diz que você tem que botar um pedaço de pão para não porque vai fechar o corpo, porque... Não, cara, não interessa, foi minha mãe que mandou, até hoje, isso ficou na minha cabeça. Aí eu tô entrando no carro, cara. Eu quero saber se você fala com o Ricardinho. Eu tô entrando no carro. Aí eu falo, porra, eu não, a não ser que eu vá fazer exame de sangue, né, que tem que ir em jejum. Aí, minha mãe, tranquilo. Aí eu volto lá, pego um pedacinho do pão. Porque se machucar, a massa mastruz e bota em cima. Meu irmão, não vira de um tratado médico, mas minha mãe mandou, cara. Minha mãe falou que é isso. Acabou. Então, esse monopólio do conhecimento que eu falo que o pai tinha, hoje não tem mais. Hoje você fala para o seu filho, faz isso. Espera aí que eu vou ver no Google. Agora, então, lascou-se. Agora é Gemini, né? Agora lascou-se. Então, assim, isso a gente está brincando, mas o fato é que isso estremeceu um pouco essa relação entre filho e pai. É fato, gente. Né? Não tem como a gente negar isso. Hoje você tem as figuras influências. Né? Hoje você tem o MC Pose do Rodo, você tem o Uruan, né? Aí o pessoal assim, Uruan, cara, quem é o Uruan? Ah, não, a pessoa é medida pelo número de seguidores. O cara tem não sei quantos milhões de seguidores, dá a ele uma reverência, como se aquela pessoa passa a ser uma referência, gente, mas quem é aquele ser humano que está ali atrás? Que valores essa pessoa cultua, que atitudes essa pessoa toma no dia a dia dela. Então, como que uma pessoa dessa vai influenciar teu filho e tua filha mais do que você? E eu falo para ele, meu filho, olha só, o Google pode saber mais do que eu, porque na minha época era enciclopédia básica do Larousse. Lembra? Ia pra casa do coleguinha. É isso que eu ia falar, pra casa do coleguinha. Coleguinha tinha, né? Família tinha condição um pouquinho melhor, não tinha xerox, tinha que copiar na mão, aquela desgrama toda, a caneta bonitinha. Hoje, né? Hoje não. Então, assim, cara, eu brinco com ele, falo assim, gente, olha só, eu não vou competir com o Google, com o Gemini, com o IA, não vou com a iCloud, Escambau, não vou. Mas eu te falo uma coisa, o Google não te ama. Eu te amo. Né? A IA não te ama. Eu te amo. Então, o que o Google vai falar para você, o que a internet vai falar para você, vai falar para você e vai falar para o Guinho, Zezinho, Luizinho, Pedrinho, todo mundo, porque ela não é o pai do Ricardo. Ela não é o pai da Carolina. Né? Ela não ama a Carolina e o Ricardo. Então é isso que vocês têm que entender isso. Né? Então eu sigo, né, mãe, até hoje botando o pãozinho na boca. Aí eu trouxe para vocês. Depois você conta o que é. Aí eu trouxe para vocês que quem já assistiu minhas palestras aqui no GECAT, eu gosto de fazer, óbvio que nós somos uma casa espírita, óbvio que o nosso foco principal aqui é a doutrina, a gente se baseia nisso, mas eu gosto de trazer outras fontes para a gente ver que a palavra de Deus, ela sempre vai convergir. Né? Eu leio muito livro de hinduísmo, tem um livro que eu gosto muito, que é Autobiografia de um Yogi, que é a história do Paramahansa Yogananda, que foi o cara que levou a yoga para a Califórnia, né? No século passado, foi de navio, e ele escreveu esse livro, e se vocês tiverem oportunidade de ler, ele cita o Bhagavad Gita, né? E a citação de Krishna, várias vezes, o livro quase todo é isso, do lado do Evangelho de Jesus Cristo. Cita Krishna do outro lado, Mateus do outro lado, João do outro lado, Lucas, e você começa a ver que a palavra de Deus ela vai descobrindo como a água que desce uma cachoeira e vai contornando as pedras para chegar no mar, assim a palavra de Deus, ela vai tomando caminhos, né, e para chegar onde tem que chegar. E aí eu trouxe para vocês aqui, por coincidência ou não, olha que a parede já estava montada isso aqui. Apareceu para mim hoje o post de uma pessoa que eu gosto muito, a professora Lucilena Galvão, não sei se vocês conhecem, né? Ela trabalha muito com estoicismo, com filosofia, né? Eu acho ela, assim, uma sumidade, uma mulher fantástica. E aí, olha só, não por coincidência, aparece para mim hoje, eu fiz questão de trazer para a gente compartilhar isso com vocês aqui hoje. Olha só. E ver se isso não está justamente dentro desse tema que a gente falou aqui dos influenciadores na época, né, do celular. Ser pai não é sobre prover a sobrevivência. Te falta alguma coisa? Tem escola? Tem comida? Tem roupa? Então tá bom. Você quer mais o quê? Pronto. Cumprir a missão de pai. Não é só isso. É sobre ser, olha que coisa linda que ela escreveu, gente.
é sobre ser referência de ser humano. Vou repetir. Ser pai não é sobre prover a sobrevivência. Não é só dar o pão, a roupa, o remédio, a escola. É sobre ser referência de ser humano. O que eu acabei de falar aqui? Que tipo de referência nossos filhos estão seguindo? Aí segue ela. Vivemos uma crise de referências. Filhos crescem ouvindo mais os, entre aspas, ousados da sociedade. Quem são os ousados da sociedade? Os que têm milhões de seguidores, são os que lacram, são os que fazem tudo, né, para ser preso, para criar uma quizumbra, criar uma polêmica, né? Vai na CPI, cria uma polêmica, depois de você para criar outra polêmica, para ganhar mais seguidor porque divorciou, aí ganha mais seguidor porque chifrou, aí ganha mais seguidor porque foi não sei o quê. Não é isso? São os ousados. Nada contra, não estou criticando ninguém. Cada qual responde a cada um conforme suas obras. Compete a nós procurarmos agir de acordo com aquilo que a gente professa, que a gente crê, né? Então os filhos crescem ouvindo mais os ousados da sociedade, entre aspas, do que os próprios pais. Segue a professora Lucilena. Quando o adolescente não admira seus pais, ele vai buscar exemplos fora. E às vezes admira o que há de pior. O ousado que transgride, que manipula, que fere. Toda criança sonha com heróis. Todo adolescente quer ser um herói. Mas que tipo de herói ele vê dentro de casa? Quando o filho admira seu pai como ser humano, isso protege. É a integridade que silencia o ruído lá de fora, o ruído dos ousados, o ruído dos que estão tentando influenciar seu filho para dizer que se drogar é normal, que ficar com 3, 4 pessoas, 5 pessoas numa festa é normal, que ser indiferente a quem sofre é normal, porque o que interessa é ter dinheiro. Eu ando de Porsche. Me siga porque eu tenho um Porsche e você não tem. É isso que eles tentam plantar na cabeça da molecada hoje. Ser pai é um sacrifício, uma missão de crescer como pai, para que outros também possam ser e crescer. A melhor coisa que podemos fazer por aquele que amamos é crescer como seres humanos. Qual o legado você, pai, qual o legado você, mãe, está deixando? Seu filho te admira e te segue, ou só é obrigado a te obedecer pela força? Olha que coisa maravilhosa que a professora Serena escreveu. Quanta reflexão, tanto para os pais quanto para os filhos. Pais, procurem, mães, procurem ser o herói do seu filho. Filhos, escolham melhor seus heróis. Tome muito cuidado com quem vocês seguem. O mal se espalha de uma forma muito solerte. Ele se disfarça de muitas formas para levar vocês para a beira do despenhadeiro do abismo. É a amiguinha, é o amiguinho, é o namoradinho. Então, eu em razão da minha vida profissional, fiquei 17 anos na Marinha, saí como capitão, depois fui exercer outras funções de chefe, subchefe de delegacia e tal, depois fui chefe do órgão de Estado. E aí, eu sempre falei isso e eu falo para meus filhos, falava para todas as pessoas que eu comandei, né? As funções que eu exerci. Não sigam pessoas, porque pessoas falham, né? Só Jesus não, porque ele é o nosso exemplo. Sigam sempre valores éticos e morais. No nosso caso, valores também religiosos que estão naquele livrinho ali. Na hora que seu amiguinho, que sua amiguinha, na hora que o cara que você segue no YouTube, no TikTok, começou a mostrar que ele não segue os valores que seu pai e sua mãe passam para vocês, que são os valores de Jesus, não critique, não aponte o dedo, se afaste. Escolha melhor quem vocês seguem. E sempre leve em consideração aquilo que o seu pai e sua mãe falam para vocês. Lembrai-vos, segue o Evangelho, de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Isso está no Evangelho. Isso está coerente com o que a professora Lucilena acabou de falar? Ela não falou em espiritismo, ela não falou em religião. Ela trata de ética, de estoicismo. Percebe? E no Evangelho está justamente essa pergunta. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, um sentimento de remorso ao ver o filho falhar,
muitos terminam solicitando uma nova oportunidade. E o sentimento de remorso, quando a gente também falha como filho. Eu carrego um remorso muito grande e não estou tendo a paciência que eu deveria ter tido com meu pai. E toda vez que eu rezo, eu peço perdão. Porque eu fui muito impaciente com ele. Eu não consegui enxergar que ele, pela história dele, não tinha ainda atingido um ponto de entender a mensagem que está ali. E não me cabia criticar por isso. Eu tinha que acolher e abraçá-lo. E não ficar cobrando, exigindo, criticando. Ser impaciente. O último dia que meu pai esteve na minha casa viva, a gente teve uma discussão. Dia das Mães. E quando eu fui pedir desculpa para ele, ele já estava entubado. E eu espero que quando ele desencarnar, eu possa abraçar ele e pedir perdão de joelho. E ele falou para mim, no CTI, você é um bom filho. Você é um bom filho, você me trouxe para morar perto de você para cuidar de mim. Eu poderia ter sido um filho muito melhor. E eu carrego esse remorso. Então, o que eu quero que fique hoje dessa nossa conversa é que a gente procure, ao invés de carregar remorsos e criar mais dores, que a gente procure criar dádivas, tendo um amor, né, como o elo a nos unir, como pais, filhos, mães e filhas nessa encarnação. Obrigado pela atenção e pela oportunidade. Até a próxima. Bernardo, você falou alguns pontos muito importantes agora. Quando você falou da ovelha, né? Às vezes tem espíritos que chegam à nossa família também na condição de filhos, que vêm muito diferentes dos pais, que são as ovelhas diferentes mesmo. E essas ovelhas às vezes vêm para ensinar os pais. Eles é que são, às vezes, uma família toda turbulenta e o filho é diferente, o filho que procura uma religião, o filho que... Não estou falando só de religião, mas o filho é mais calmo, o filho é mais concentrado, o filho, né, tem mais foco. E aí ele também vem para alavancar aquela família. E independente de qualquer coisa, você falou sobre o Evangelho no Lar, é muito importante. E Bernardo falou, né? Pai, mãe, filhos unidos, às vezes é só o pai, às vezes é só a mãe. Nas famílias diversas que nós temos hoje, esse Evangelho no Lar, ele pode e deve ser feito de qualquer maneira. Né, uma mãe com uma filha, como no meu caso, né, o pai com os seus filhos, ou até sozinho. Sozinho, mas é importante que seja feito. Só uma coisa aqui rapidinho que eu falo para você, esqueci, né? Eu estava vendo umas palestras do Divaldo para mim é uma referência sempre. Eu estava vendo uma palestra que fala sobre pai e mãe, e ele falando, né? Já com 90 e tantos anos, ele falou que a mãe dele apareceu uma pessoa super humilde, simples, né? Interior da Bahia, Feira de Santana, perto de Muritiba, né, uma cidadezinha, agora é a segunda maior cidade da Bahia, mas ele é de família humilde. Ele fala assim, até hoje, minha mãe aparece todo dia de manhã cedo e toda noite para mim, fala assim, de manhã, você já rezou? Pô, mãe, acabei de acordar, reze, porque pode ser que durante o dia você desencarne e não dê tempo. Aí de noite ela aparece de novo, antes de dormir. Dia você já rezou? Mãe, eu fiquei o dia inteiro em pé, dei palestra, lá, tô cansado. Reze, porque pode ser que você desencarne dormindo e não dê tempo de manhã. Então, mesmo desencarnado, a mãe dele continuou. E é muito importante quando você fala de honrar pai e mãe, e quando você cita essas questões, né, de pais ou mães que não tenham sido, né, aquele ideal que a gente pensa, a gente tem que honrar, porque foram eles, por mais que tenham nos abandonado, não tenham entregue o amor que a gente esperava, que a gente planejava, que a gente imaginava. Eles nos deram a coisa mais importante que a gente tem nessa vida, a oportunidade de reencarnar.
E por isso, e só isso, é motivo da gente ter muita gratidão. E eu sempre falo, né, para pessoas que às vezes têm alguns problemas, desavença, né? Todos nós temos, né? Pai e mãe sempre é chato, né? Quando a gente é adolescente, então é chato mesmo, né? Porque são conflitos geracionais, né? São conflitos, são momentos, né, dos jovens, né, que estão lá naquela turbulência hormonal, né? Então a gente tem que compreender isso também, mas é muito importante a gente ter essa noção de que se nossos pais às vezes não nos atendem, muitas vezes eles nos oferecem financeiramente, materialmente e emocionalmente o que eles podem. A gente só dá o que a gente pode. A gente não dá mais do que a gente E pode. tenta fazer o de melhor dentro das limitações deles. E se a gente sabe, tem essa noção, tem um contato com o Evangelho, tem um contato com a doutrina espírita, mais um motivo para a gente ter essa consciência de compreender que nos ofertam o máximo, aquilo que podem. E é mais um motivo ainda para que a gente os honre. Honre sua memória, honre sua velhice quando ela chega, honre sua doença, ou honre seu desleixo, sua cabeça mais solta e livre, às vezes até do que a nossa, mas os honre, porque nos deram oportunidade para reencarnar. Todos nós que estamos aqui tivemos um pai, uma mãe, ou um genitor e uma genitora, que são coisas diferentes, né? Então, os honremos, porque eles nos deram oportunidade dessa encarnação. Muito obrigada, Bernardo, obrigada a todos. Nós vamos passar agora para o momento do passe.